pouquinho da missão. Aquela outro acampamento que a gente mostrou, um acampamento, algo que a gente tem feito no Uruguai desde o início, foi servir as igrejas. Aquele outro acampamento é em Minas Lavacheira, e aí é um acampamento que a gente acompanha todo ano, serve a igreja, ajuda eles a levantar esse acampamento. Começou com 30, e a última edição acho que tinha 70, 80 jovens, um monte de não cristão, então a gente vai fomentando esses movimentos. Aquelas imagens quando aparecem as crianças, aquele é um programa que nós temos feito ali, eu acredito que há 3 anos, o João, que está com a gente aqui também, que é de Gramado, e que está há 3 anos lá no Uruguai, acho que 2 anos atrás eles começaram esse programa ali, e a ideia agora, ano que vem, a gente poder multiplicar isso em 5 cidades diferentes do Uruguai. Então, a gente parou agora, final de dezembro, dispensou a equipe, recupera as forças, porque ano que vem vai ter bastante trabalho. Então, hoje nós somos 8 missionários que vivem ali na base, o Creus e a Arit, que alguns conhecem, que moram em Montevidéu. O Alfredo e a Dani, eles estão de licença, aquele casal que ele ainda luta com câncer, acho que eu falei na última vez. Eles estão nesse processo ainda, e eles agora não estão mais... Estão parados, obviamente, e por um tempo vão ficar assim. E Darwin, que alguns de vocês conhecem, apoiam também, está se preparando para ir para um país de acesso criativo no ano que vem. E as coisas, então, se Deus quiser, vão continuar crescendo. Hoje são 10 igrejas que nós apoiamos diretamente, e a nossa oração é que isso possa se multiplicar para as cidades e a Tetibiano possa servir a Deus de uma maneira relevante e cada vez mais uruguaizando a missão. Então, hoje, a gente começou com um grupo misturado, com missionários brasileiros e uruguaios. Diminuiu bastante o número de uruguaios em comparação nos últimos anos pela vinda de mais brasileiros. E agora, no ano que vem, a gente está conseguindo envolver mais eles. Tem uma fotinha que tem o pessoal da equipe reunida nesse último encontro que a gente estava fazendo por ali e alguns alunos também por ali. Então, a missão está ficando composta cada vez por famílias também, não só jovens trabalhando por ali, mas famílias. Isso tem sido muito bom para a gente, pessoalmente, porque aí a gente não está sozinho também com o Luke por ali, né? Então, agora a gente tem outras crianças se divertindo, espero que só se divertindo, não destruindo todo o Uruguai, então, a Rômulo e a Tati, que foram por últimos ali, a Stephanie e Ramiro, que são esse casal aqui da ponta, que são uruguaios, eles são de Porto Alegre, da capital porto-alegrense. Aquele outro casal ali para cima, eles são de São Paulo, ano que vem eles estão servindo por lá. Eles foram por 6 meses, e só para conhecer. Então, só conhecer também uma hora que a gente vai fisgando aí o pessoal para trabalhar. O Estevam e a Priscila, que moram em Santa Rosa, ele não atua diretamente como missionário, mas é o presidente da Tetibiano e é uruguaio também. Então, tem sido esse grupo trabalhando junto de alguma maneira, e, graças a Deus, trazendo outras pessoas ali, e cada vez mais. Agora a gente está em 50% grupo de uruguaios e brasileiros. A nossa oração é que a gente possa diminuir como brasileiros e que eles cresçam e que seja cada vez mais uruguaio. Essa é a nossa oração para os próximos anos, que o grupo cada vez seja composto cada vez mais por missionários nativos e que eles possam conduzir. E isso foi uma coisa que a gente sempre tentou, né? Que eles possam ter, que nós, como estrangeiros, possamos ter respostas que façam sentido a partir deles. Esse grupo acompanha a gente trabalha junto já fazem 6 ou 7 anos. A gente mora 5 anos e meio ali no Uruguai, mas fazem 7 anos que a gente trabalha com esse grupo, fomentando e preparando eles para que eles possam cada vez mais assumir todo o trabalho. E essa é a ideia para os próximos anos, né? De alguma maneira, a gente ora sobre como Deus vai conduzir a nossa vida, e a gente ficando no Uruguai, a gente fica porque é bom, mas não porque eles dependem da gente. Então, essa é a oração, que eles dependam de Jesus unicamente e possam andar. Então, nós vamos voltar às atividades agora em fevereiro com eles, e recebendo, acredito que 6 ou 7 equipes nesse ano, recebendo um grupo que vai vir para preparar esses uruguaios para poder multiplicar esse programa por todo o Uruguai. Então, são 5 cidades, 5 igrejas que vão adotar esse programa de educação como um contraturno, algo mais simples, mas que é replicado pela própria igreja, e aí vai seguindo ao longo do tempo. Nós começamos ali naquela base muito com a ideia de um seminário, nós continuamos com essa ideia, mas cada vez mais
trabalhando com o conceito também de base de missões, que esses uruguaios possam ter um local onde se capacitam, se preparam e para estarem onde Deus está chamando eles. Então, esse é um pouquinho do que está acontecendo por lá. Esse é um pouquinho do nosso povo, a nossa família por lá. Família por lá. Esse pessoal, eles choram com a gente, caminham com a gente. E tem sido um pessoal que, graças a Deus, tem nos abençoado muito também. E os uruguaios têm uma característica semelhante a nós. Assim, eles são desconfiados, muito desconfiados. Mas quando você tem um amigo uruguaio, você tem um amigo. Então, isso tem sido muito bom para nós, assim como família. Nós, ano passado, como família, a Pepita, ou a gente como família, terminou um ano muito desgastado. Isso conecta diretamente com aquilo que a gente vai conversar. A gente vive numa sociedade de desempenho. Isso é a realidade para todo mundo, né? Diferente de ministério ou não, nós lutamos e vivemos numa realidade hoje, numa sociedade que o tempo todo está avaliando e fazendo e propondo para a gente desempenho. Indiferente da nossa identidade em Cristo ou não, essa não é a tarefa da sociedade, essa é a tarefa da igreja, mas nós vivemos nessa sociedade. E quando eu finalizei o ano passado, eu me vi muito esgotado, muito cansado. E eu compartilho com vocês um pouco da reflexão que Deus foi conduzindo. Eu gosto muito de quando poder compartilhar coisas que Deus está falando no dia de hoje, online. Então, a gente parou um pouco também no final do ano passado para poder centrar, tanto fisicamente, mentalmente, mas espiritualmente. E aqui eu queria compartilhar com vocês um pouco desses pensamentos sobre lidar com o esgotamento, mas não só isso, como a gente pode permanecer a longo prazo. Quando a gente pensa sobre isso, quando a gente olha para a realidade da igreja e quando a gente olha para o lado, é difícil a gente ver pessoas que permaneceram e que permanecem até o final. E uma das coisas que eu sempre penso, quando eu olho para o lado e penso nos outros, eu não fico pensando muito nos outros, eu fico pensando, mas o que eu devo fazer hoje para poder e que Deus escreva naquilo que, obviamente, Ele escreve por livre-arbítrio, não soberanamente, mas porque Ele está olhando a vida, para que aquela vida, aqueles elementos da minha vida que são de minha responsabilidade estejam coergindo junto com a palavra. Qual é a curva que eu tenho que fazer hoje para poder fazer todas as curvas bem e poder terminar bem tudo isso? E permanecer, para mim, é a chave. Eu queria compartilhar um pouquinho com isso com vocês. Peço muito que vocês orem por tudo isso, pelos sonhos, que sejam as realidades de Deus. Porque Deus não tem sonho, Deus só tem realidade. Nós sonhamos, nós oramos, mas Deus tem realidade. Então, que nós, no Uruguai, possamos sonhar as realidades de Deus e orar e pedir com eficácia, porque oramos e pedimos com eficácia, porque oramos e pedimos pelaquela realidade que Deus vai trazer. Nossa tarefa como cristãos, muitas vezes, é conectar esse Kairos e Cronos. Vocês sabem os dois tempos de Deus na Bíblia, o Kairos, o tempo perfeito, o tempo de Deus, e o Cronos, a perspectiva cronológica. Mas a nossa tarefa como cristãos é trazer o Kairos de Deus, o seu caminho que traz o Kairos de Deus para a realidade. E uma coisa fantástica sobre o ministério, sobre a vida cristã, se não for nós, vai ser outro. O ministério não depende de nós. É o privilégio que nós temos. E ministério eu falo no âmbito geral, que todos nós temos como cristãos. O ministério é para todos. Alguns vão ter o privilégio de viver exclusivamente do ministério. Mas isso não é o ministério. Esse é o trabalho de tempo integral que todos nós temos. Então, o trabalho da gente, muitas vezes, é trazer o Kairos com eficácia, quando somos fiéis, ser o canal que Deus vai trazer para trazer aquela verdade absoluta, aquele tempo absoluto, aquela perspectiva absoluta para o dia de hoje. Um ano bom é um ano onde nós vivemos o Kairos de Deus dentro do cronológico. Um ano bom não é um ano bom onde coerge a nosso redor as coisas. Esse é o livro Segredo, não a Bíblia. O livro Segredo é essa perspectiva de atração, não é o que nós cremos. Nós cremos que um ano bom é um ano que nós vivemos o Kairos de Deus. Vivemos aquilo que Deus tinha de livre e espontânea vontade. E não só a base de chapuletada. Porque algumas verdades de Deus a gente vive abaixo de chapuletada. Vamos orar por isso, para que esse tempo seja um tempo de reflexão sobre isso. Deus, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor, tão bondoso, nos dá a oportunidade de viver teus ciclos. Eu creio que a natureza foi criada, inclusive, para que nós possamos ser transformados, Pai.
Eu creio que o Senhor pensou em estações do ano em amor a nós. Pensou em ciclos em amor a nós. Muda de 31 para 1º de janeiro, não muda nada, mas muda a perspectiva que nós podemos ver, a oportunidade que o Senhor nos dá num novo ciclo. E todas as coisas vão cooperar para que nós possamos ser como esse Jesus. Nos auxilia, Pai, nessa noite, a coergir para a Tua Palavra, a olhar para a Tua Palavra e conectar essa realidade para a nossa vida hoje. Seja o que está passando, o que passou no nosso ano anterior, que esse ano seja o ano onde nós possamos permanecer um pouco mais em Ti, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Estava lendo um livro esses dias sobre outro assunto, e um dos assuntos que ele trabalhou ali, ele trabalhou a ideia de permanecer, e ele usou uma ilustração muito interessante sobre 2 discípulos chegam para consultar um monge, 3 discípulos chegam para consultar um monge, e eles querem poder entender melhor essa ideia do que é permanecer, e o monge entrega para eles 3 peneiras. Eles pegam essas 3 peneiras, e a tarefa deles, então, é encher essas peneiras. As peneiras são cheias de furos. Eles vão para o rio, mergulham a peneira no rio, tiram a peneira fica vazia. E eles ficam horas tentando encher a tal da peneira. 2 desistem e vão embora. O terceiro chega num cansaço e chama lá o monge para poder auxiliar dele e disse, olha, eu só consigo encher a peneira quando eu deixo ela dentro do rio. Aí o monge olha para ele, você entendeu a perspectiva do que é permanecer. Nós não podemos viver a bondade de Deus em plenitude ou a plenitude do Espírito em verdade se não estivermos plenos, mergulhados e vivendo essa proposta que Deus tem para nós. E isso, para mim, conecta diretamente com o estilo de vida. Alguns falam de cristianismo como estilo de vida e, para mim, não faz nenhum sentido, porque cristianismo não é um estilo de vida, é a única resposta correta e verdadeira à luz da que é ser humano. Quando nós olhamos para quem é Deus, quando nós olhamos para a sua existência, nós entendemos todos os parâmetros do que é ser o ser humano pleno. Ser humano, um dos elementos do que é ser humano é autodoar-se. É por isso que qualquer crença, ou qualquer perspectiva e qualquer cultura, com facilidade, vai coergir para um ato de bondade como algo bom. Um ato de ajudar o outro como algo bom. Porque está dentro da concepção do que é ser humano você doar-se para o outro. E, obviamente, isso vai sofrer inúmeras alterações e as pessoas vão entender isso de maneira equivocada ao longo do tempo, mas ser humano é amar. A perspectiva do amor dentro do agape, ela está conectada com essa perspectiva de autodoação. Quando eu vou para Deus e eu permaneço em Deus, eu não só entendo o cristianismo, eu entendo o que é o ideal do ser humano. Jesus não veio e não encarnou em semelhança a nós. Nós fomos criados em semelhança a Jesus, e eu creio, inclusive, na ideia da humanidade. Quando Jesus, como indivíduo, como pessoa, cria a humanidade, ou cria a nós, ele cria a luz do que é ser uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito. E esse elemento pessoal, e quando nós vivemos aqui, nós temos a oportunidade de aprender em Deus o que é ser uma pessoa, o que é ser humano. E o ser humano, ele só existe em plenitude quando ele vive a perspectiva do amor. E é por isso que nós falamos sobre amor em todas as culturas, em todos os tempos. E deturpamos o que é isso também. Mas nós só compreendemos o que é o ideal de ser humano quando nós permanecemos. E aí permanecer é um estilo de vida. O cristianismo não é um estilo de vida. O cristianismo é a única resposta razoável, plausível, dentro de todas as cosmovisões existentes, que responde em plenitude todas as perguntas. E é por isso que quando a gente tem pensamentos cristãos deturpados, como teologia da prosperidade, ele rompe o que é a ideia do cristianismo, porque automaticamente ele leva para uma ideia que nunca foi a ideia do cristianismo, que é eu vou viver para o outro, vou doar ao outro. Nós seguimos um Jesus que foi até a cruz e viveu até o final a perspectiva disso, e não mais
Quando eu creio na teologia da prosperidade, por exemplo, eu não mais vivo isso, mas eu vivo a ideia de que eu vou fazer algo para receber algo em troca. E, às vezes, nós santificamos a teologia da prosperidade, nós disfarçamos ela de uma outra maneira e vivemos uma fé visando ganhar coisas ao longo do tempo. A nossa fé só faz sentido e só responde todas as perguntas quando nós vivemos em plenitude a ideia dela. E a ideia do cristianismo é a única cosmovisão. A partir dessa crença, vai ser a única cosmovisão que vai responder todas as questões desse mundo em plenitude. Você não tem, nós não temos só uma boa crença. Nós temos a perfeita crença para poder identificar e viver nesse mundo em perfeição. Por isso que não faz sentido a ideia de divisão entre sagrado e profano, sagrado e secular. Porque nós temos a crença que orienta perfeitamente a perspectiva do secular, e por isso que ele não existe. Nós temos a crença que nos leva a viver todos os dias de maneira sagrada, ou permitindo que nós vivemos todos os dias de maneira sagrada, e não só dentro da igreja. A diferença devia ser entre sagrado e profano. Essa sim é uma perspectiva bíblica. Mas não existe conteúdo ou pensamento à parte de Deus, porque todo pensamento, inclusive, que vai contra Deus, sai a partir de capacidades dadas por esse Deus. Então, permanecer é um estilo de vida, ou deve ser um estilo de vida. E todas as vezes que nós nos perdermos em alguma curva, e isso pode acontecer por vários motivos, não é porque eu simplesmente não olhei mais para Jesus. Mas eu vou dizer para você que quase todas as vezes, ou todas as vezes que nós nos perdemos em alguma curva, e nós começarmos a entrar em ciclos onde nós vamos perdendo perspectivas corretas sobre a vida, nós normalmente deixamos de permanecer também. Então, eu não sei se a gente tem que acertar outras coisas da vida para permanecer ou para permanecer para acertar outras coisas da vida. Na dúvida, não penso muito e vou tentar permanecer. E aí, essa talvez seja uma das maiores perspectivas que nós possamos ter para ter um bom ano. Se nós somos o povo que não é definido pelo contexto, ainda que o contexto influencia diretamente sobre a nossa identidade, sobre o que nós somos. Mas nós temos que voltar para essa ideia. Quando eu permaneço, eu busco permanecer, eu entro num ciclo muito interessante de eu recebo. Eu vou buscar no Pai, no Filho e no Espírito, eu vou buscar essa vida com Ele, eu vou buscar viver atrelado a essa videira, esse manancial de vida, e eu encontro alegria, indiferente das circunstâncias. Nós somos o povo que nos alegra, ou deveria nos alegrar, indiferente das circunstâncias. Ainda que durante o ano a gente vai lutar bastante para isso ser verdade. Agora é o momento da gente voltar a pensar sobre o que é a verdade absoluta. Quando eu permaneço, eu recebo. Quando eu recebo, eu me alegro. Eu não estou falando de receber algo que qualquer pessoa pode se alegrar. Mas eu recebo a plenitude desse Espírito, a habitação perfeita, a sensação de perfeita habitação. Eu recebo e vejo nele um caminho para poder seguir em qualquer circunstância. E eu tenho um motivo para me alegrar em toda e qualquer circunstância. Porque nós não somos o povo masoquista. Livro de Tiago, quando ele fala, tende alegria por passar por diversas provações, ele fala isso pela perspectiva do versículo 4, 1, 2 até o 4, porque você vai ser maduro, porque você vai desfrutar da maturidade que vai sendo trazida a partir de perseverar. Então, nós recebemos, nós aprendemos a nos alegrar e nós repartimos. Quando nós repartimos, e aí todos vocês sabem disso, nós recebemos. Essa é a beleza do ministério da vida cristã. Eu vou para dar algo. A gente vai para o Uruguai, a gente vai trabalhar ali, você vai para o seu trabalho, a gente vai para uma viagem missionária, a gente vai ajudar alguém porque eu vou dar algo. E normalmente a pessoa mais transformada, quando a gente dá algo que ela não merecia, é que nós recebemos. Recebemos plenitude. A gente fez, eu acredito que eu fui em torno de 50, 60 viagens missionárias de curto período. Acredito que mais da metade eu pensei que eu ia dar alguma coisa. E eu acredito que todas elas eu voltei um pouco mais transformado. Quando a gente dá, nós somos transformados. A vida cristã é perfeita, inclusive nisso. Porque quando nós damos e nós achamos que agora nós vamos resolver o problema do outro, Deus está resolvendo o nosso problema. E quanto mais a gente olha para o lado, mais a gente vê motivos de alegria. Eu convivi muito tempo com uma pessoa ali em Gramado que tinha problema de dor crônica. Ele tinha uma doença muito rara que cristalizava os seus órgãos. Ele era um milagre ele estar vivo.
Eu cansei de estar em reunião onde eu olhava para ele, eu sabia que ele estava com muita dor. Eu passei por algumas situações de dor, muito menores do que ele, e todas as vezes eu me lembrava dessa circunstância. Eu não sei quanto que ele sabe disso, eu já falei para ele. Como simplesmente ele estar naquela reunião quando ele poderia estar em casa, mas ele ia estar em casa com dor igual, a doença dele é crônica. Eu entendo a lógica, mas Deus usou ele muitas vezes para impactar a minha vida. E ele também tinha um grande motivo para não entrar em depressão, não entrar em tristeza profunda, por ficar em casa. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Nessa perspectiva do que é a vida pelo Espírito, eu tenho uma paixão por esses textos onde nós vamos sendo orientados diretamente por alguma pessoa da Trindade e nós vamos vendo as funções dessas pessoas. E quando a gente olha para o Espírito Santo, porque ele é essa figura, eu chamo o Espírito Santo, entendam bem o que eu vou dizer, eu chamo o Espírito Santo do Deus lixeiro, porque ele entra no lixo da minha vida e transforma. Todos eles habitam. Onde o Espírito Santo habita, é óbvio que o Pai e o Filho habitam. Mas por que a Bíblia, então, se preocupa em dizer que o Espírito Santo habita? Ele tem essa função de entrar nas entranhas do nosso ser, nos lugares horríveis do nosso ser. E se você é como eu, tem muito lugar sempre que pode ter uma janela bem fechada. E ele entra lá. Ele vai trabalhando por isso. Ele tem 4 atitudes que nós listamos no Novo Testamento com relação ao Espírito Santo, 2 positivas e 2 negativas. E essa é uma das positivas nossa. Nós podemos apagar e podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos ser cheios dele e nós podemos, então, nesse aqui, viver ou andar. Qualquer uma das palavras seriam bem empregadas aqui. Agora, tem uma diferença bem interessante entre a perspectiva de Efésios, do encher-se, e aqui da perspectiva de viver. E ele vai trabalhando essa ideia da vida pelo Espírito. Uma vida em permanência em Cristo, em permanência nos planos do Pai, é uma vida que busca estar cheia do Espírito. E a consequência disso é uma vida pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós normalmente pulamos direto para o versículo 19, quando ele vai falar das obras da carne e depois das obras do Espírito. Mas nós pegamos o filé de onde começa esse assunto, quando a gente olha para o versículo 16 e entende um pouquinho do que ele está trabalhando. Então, no versículo 16, ele começa a dizer assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No versículo de Efésios, quando ele está trabalhando a ideia de plenitude, a gente tem uma ideia de que eu sou cheio pelo Espírito Santo. É bem interessante porque é uma ordem que a gente tem lá, só que é uma ordem que eu sofro. Eu morro em Gálatas 2:20, né? Não necessariamente em Gálatas 2:20, mas no conteúdo de Gálatas 2:20. Eu vou até a cruz, crucifico o meu ser, deixo o meu ego na cruz, e a consequência disso, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas você não tem como ficar cheio do Espírito Santo senão pela sua morte e abnegação do controle da sua vida. Se você diz, eu controlo minha vida, você está cheio do seu ego. O único jeito de se encher do Espírito Santo é, agora você controla a minha vida. Você morre. Você faz Gálatas 2:20 todos os dias. É uma ideia contínua. Ainda que já realizado, eu vou trazendo isso e sofrendo os efeitos do dia de hoje. Morro para aquilo que eu quero. A Disney do cristão é quando ele morre tanto que ele começa a orar e pedir por aquilo que Deus tem para ele. E daí a gente vai vivendo pela ideia do Espírito. Quanto mais a gente tem que morrer para nossos pensamentos, mais eu preciso permanecer. Mais próximo eu fico. E não quer dizer que a tarefa de morrer é mais fácil, mas ela vai sendo quase que automática. Ela vai vivendo, sendo automaticamente eu venho. Para onde eu vou se não for para ti, como o salmista vai dizer. E o salmista, quando ele está pensando nessa perspectiva, ele vai dizendo, eu vou para cima, eu vou para baixo, vou para ali, não tenho para onde fugir, porque ele está pensando que ele pode fugir. Os salmistas são como nós. E sejamos sinceros, algumas coisas, alguns momentos, a única coisa que a gente quer fazer é como Elias, tira a minha vida. Eu não quero mais seguir, não aguento mais, não tenho mais força para isso. A Bíblia é cheia de exemplo de pessoas como nós. E nós podemos ser como um exemplo perfeito
de Jesus. E por isso digam, vivam pelo Espírito. A ideia aqui é diferente de Efésios, porque lá eu vou ser cheio do Espírito, então eu deixo que ele me encha. Aqui a perspectiva é ativa. A partir do enchimento dele, eu opto viver como alguém cheio do Espírito. Ali ele está trabalhando uma ideia de que eu sou cheio do Espírito e isso vai me capacitar para poder realizar as coisas. Aqui ele está falando muito da ideia de andar ou viver no sentido de comportamento. Tenham um comportamento, vivam como alguém que é cheio do Espírito. A gente está cheio de exemplos de evangélico. Hoje estava conversando com um amigo meu, Davi, ali da Aliança Centro, e a gente estava conversando sobre alguém com muito mau testemunho e tudo isso. Eu falei para ele aquela ideia de que muitas vezes as pessoas não acreditam em Jesus porque não conheceram o cristão, mas algumas vezes justamente porque conheceram o cristão. Cheio do Espírito Santo, nós devemos ter um comportamento como alguém cheio do Espírito Santo. E isso conecta com o fruto do Espírito Santo que está ali para baixo. Essa ideia do que tem ali não é a nossa busca. O fruto do Espírito Santo não é a nossa busca. O fruto do Espírito Santo é a consequência de alguém que buscou, que morreu, que deixou o Espírito encher ele, e agora ele tem um comportamento de alguém que está cheio do Espírito. O versículo 19 em diante não é para que nós busquemos isso. Senão nós vamos pendurar frutos, nós vamos falsificar, nós vamos ser dissimulados, nós vamos ser hipócritas, coisa que nós sabemos fazer com facilidade. Eu não estou tão bem. Então, já que eu não estou tão bem, eu vou dissimular que eu estou bem. E aí eu começo a pendurar frutos. Infelizmente, a gente faz isso. Em vez de correr para lá e dizer, olha, não estou bem, Jesus. Hoje o dia está difícil. Me enche, porque por mim mesmo não dá. E aí Jesus e o Pai, eu imagino Deus olhando para mim 70% do tempo dando risada na minha cara. Essa é a minha perspectiva. 20% brabo e 10% contente. Nas semanas boas. 70% do tempo eu imagino ele olhando para a minha cara, assim, é uma antropopatia, um antropomorfismo, atribuir uma característica humana a Deus. Mas eu fico imaginando ele, pois é, Arthur, tu chegou na conclusão que tu podia ter chegado uma semana atrás. Deus, coisa bom que não foi duas, né? Tão bom que foi só uma. Mas eu olho para ele e a gente vê essa perspectiva, vivam pelo Espírito. E sabe qual é a consequência disso? De modo nenhum satisfazerão os desejos da carne. Ali, o vivam pelo Espírito, eu vou viver o tempo todo pelo Espírito. Uma ação contínua. Eu decido isso, vivo isso, eu vou vivendo por ele continuamente. A consequência disso, você não vai viver para satisfazer a sua carne. Queridos, para esse ano, o grande desafio de nós, para nós como para todo ano, mas o grande desafio é não luta contra a sua carne. Luta para viver por esse Espírito. Ele vai ganhar essa batalha para você. A nossa tarefa não é ganhar da nossa própria carne, porque é a nossa composição. A nossa tarefa é viver o impossível, que é um ser humano como nós, vivendo e habitando e transcendendo ambientes, não mais pensando em secular e sagrado, mas deixando que esse Espírito nos conduza em todo o ambiente. Sabe o que acontece quando a gente vive isso? A gente não precisa pensar em se a gente editou a história ou não editou a história. A gente não precisa pensar se a gente falou aquela coisa ou não falou aquela coisa. Eu não preciso pensar se eu olhei aquele site ou não olhei aquele site, se eu apaguei o histórico ou não apaguei o histórico. Eu não preciso pensar se eu busquei algo que não era de Deus. Eu não preciso pensar se eu falei mal da pessoa para quem eu não deveria e gerei uma confusão. Eu não preciso pensar se a minha esposa, se o meu esposo ou as pessoas que estão ao redor têm mais do que eu, menos do que eu. Eu não preciso ficar preocupado se aquela pessoa está vivendo o que ela está vivendo. Eu não preciso ficar irritado o tempo todo. Eu não fico pensando o tempo todo que eu devia ter mais do que eu tenho e eu não devia dividir mais do que eu estou dividindo, que são as obras da carne que está ali embaixo. Eu não luto contra isso. Eu vivo pelo Espírito e Ele me capacita para viver a perspectiva do fruto do Espírito Santo. E aí eu não me esgoto. E aí eu não me canso. E aí eu não faço aquilo que é impossível para nós. Ficar pleno do Espírito Santo e ter as atitudes de Deus pela nossa própria carne é impossível por nós. Então nós nos rendemos. E antes de começar o ano, eu diria para você, um convite para você, antes de começar as atividades com mais intensidade,
desiste já de cara. Desiste, você não vai conseguir. Nem tenta. Teus planos, as tuas metas, joga fora. E vai perguntar para Deus, vamos perguntar para Deus juntos, quais são as metas que o Senhor tem para nós hoje. E sabe o que vai acontecer? Não vai ter plano ruim para esse ano. Eu acabei o ano muito cansado ano passado. Aí eu estava na aula de inglês esse tempo atrás, falando ali, e a pessoa perguntou, e como é que são as tuas metas para o ano? Eu não acabei meu ano passado ainda. Minha meta agora é poder ficar bem 100%. Poder ver os amigos, coergir um pouco mais com essa ideia e me capacitar melhor para aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero entender melhor as metas para esse ano. É um bom plano esse. Esse é um plano que não vai ter erro, nem para mim, nem para você. Pois a carne deseja o que é contra o espírito, e o espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira e egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Mas essa não é a sua tarefa. Se quer evitar elas, a sua tarefa é viver essa perspectiva de que vivo pelo Espírito. E, todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, ou, em outra versão, guiados pelo Espírito, vocês não estão embaixo da lei. E vocês não estão vivendo as consequências de uma vida pela carne. Esse é o nosso melhor objetivo do ano. Ter a ideia de plenitude, ter a ideia de permanecer como estilo de vida. Ser conduzidos continuamente por esse Espírito, para que assim nós possamos, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e essas coisas não vêm da gente. Às vezes nós temos características de personalidade que facilitam um ou outro elemento. Às vezes nós temos características de criação que facilitam um e outro elemento. Eu não estou falando sobre o que você é bom naturalmente. Eu estou falando sobre aquele amor que você nunca demonstrou pelo seu filho, pelo seu cônjuge, mas que esse ano pode sair melhor. Aquela bondade, aquela pessoa que daqui a pouco está irritada por qualquer coisa e que esse ano vai conseguir viver longe dessa irritação, ou muito mais longe da irritação do que no ano passado. Aquela pessoa que quando fala para esperar, ou quando Deus fala para esperar, ou quando as coisas acontecem ao redor, a única coisa que não quer ser é ser paciente. Essa pessoa sou eu. Não estou falando de outro, não. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa é a pessoa que muitas vezes não suporta a ideia do fruto do Espírito humanamente falando, mas que anseia para que o Espírito possa proporcionar isso para a gente. E é muito interessante que dentro dessas características, alguns autores fazem uma ideia de uma diferença entre qualidades pessoais ou qualidades que vão afetar diretamente o nosso desenvolvimento mental e outras características que afetam diretamente o nosso relacionamento. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia, mas para mim faz sentido. Um pouco de dificuldade porque se eu estou alegre, o beneficiário maior disso sou eu. Eu concordo que é um desenvolvimento mental que eu tenho, mas eu discordo porque isso afeta diretamente a minha casa, afeta diretamente o meu trabalho. Então, os relacionamentos são afetados por isso. Mas existe um desenvolvimento do Espírito Santo na nossa maneira de ver as coisas, de uma maneira que, quando nós estamos alegres, nós estamos em paz, vivemos fidelidade e domínio próprio, nós somos os maiores beneficiários dela, em primeiro momento. E isso afeta diretamente as pessoas ao nosso redor. Então, a Bíblia não é a favor do egoísmo, mas a Bíblia é, sim, uma defensora de que você e eu vamos viver uma vida boa. A vida boa é uma vida alegre, indiferente do que está acontecendo ao redor. A vida boa é uma vida em paz. Toda a Miss Universo sabe disso, né? Que o mundo precisa de paz, aquela resposta politicamente correta. Por que essa resposta politicamente correta? Se nós começássemos a pensar em que tudo que o ser humano pensa que é bom não é pensado por ele mesmo como bom, de alguma maneira é resquício da imagem dele em nós. Tudo o que acontece nesse mundo pode coergir para a nossa transformação.
quando nós estamos alegres, em paz. E o mundo, eu tenho a impressão disso, eu defino o ministério muitas vezes, ou a vida com Deus, como um edifício que estivesse caindo e que eu estou embaixo dele. Tem anos que é mais, às vezes cai mais escombro e menos escombro. E eu defino um bom ano como um ano que eu aprendi a permanecer e eu andei embaixo da mão dele. Todo ano, para mim, a impressão, pelo menos desde que eu entrei na vida cristã, eu tinha uma vida muito boa, mais tranquila, eu diria assim, antes de entrar no ministério. Meu último ano tranquilo foi 2003. 2014, 2004 eu estava no seminário, 2005 eu entrei para o ministério de tempo completo, e o meu testemunho com relação a isso é que foi atribulado esses 20 anos. Foi bom, mas foram atribulados. E quando eu penso no ministério, a vida com Deus, eu penso um edifício caindo. E o bom ano é o ano que eu aprendo a ficar debaixo da mão. Eu não vi os escombros caírem menos. Alguns anos um pouco mais leve, outros anos mais pesados. Mas os anos que eu permaneci e que a mão dele, quando eu olho para trás e eu vejo o ano que eu consegui permanecer mais do que menos, eu vi os escombros pesados ou não pesados, mas eu vi aquela mão me protegendo. E eu vi o contexto não definindo a minha alegria, o que me dava alegria, o que me dava paz. Nós devemos olhar e permanecer como estilo de vida, não por egoísmo, mas, ao mesmo tempo, quando nós pensamos em viver a plenitude de Deus, nós somos altamente beneficiados. Altamente beneficiados. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. E é bem interessante esse verso, versículo 25, já que vivemos pelo Espírito, no Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa ideia, então, de que eu vivo pelo Espírito e agora o meu pecado, ou a minha vida em pecado, ou o meu desejo de viver uma vida em pecado, ela está subjulgada. Nós somos o povo que tem um chamado para ser santo. Mas a nossa vocação, o Olavo estava falando sobre isso, estava de manhã na Aliança Centro, e o Olavo estava falando sobre isso, nosso chamado é ser santo, mas a nossa vocação é testificar e viver isso todos os nossos dias. Esse é o nosso trabalho principal, viver essa santidade, subjulgar quem nós seríamos para viver a plenitude daquilo que Deus nos chamou para ser. E aí nós andamos pelo Espírito. Nossas atitudes coergem com as nossas crenças. Nossa maneira de ver o mundo coerge com a nossa crença. E aí nós damos benefício para as pessoas ao redor, porque não sejamos, então, presunçosos, orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E essa perícope, esse trecho, ele está altamente conectado com essa perspectiva de uns aos outros. Quando você é pleno, você beneficia todos que estão ao seu redor, porque Cristo está transpassando por você. Esse ano a gente vai ter um monte de motivo, como todo ano, de ter um montão de preocupações sobre o amanhã. Uma das coisas que eu repito várias vezes para mim, eu tenho isso escrito no meu computador, quando os dias são mais complexos ou menos, eu olho para isso de novo e sempre me lembro dessa ideia, que as preocupações não resolvem os problemas do amanhã, somente vão sugar as nossas forças do hoje. Nós somos o povo que vivemos ou devemos viver o dia de hoje. Porque ele pode ser útil, mas porque na Bíblia a vida é dada em dias. Nós só temos o dia de hoje. E qual é a nossa tarefa? No dia de hoje, ser o mais possível dominado por esse Espírito. Viver pleno dele. Voltar para Gálatas 2:20, jogar fora as nossas metas pessoais. Ninguém foi chamado por Jesus para ter meta pessoal. E pensar quais as metas que ele deu para a gente esse ano. E fazer planos à luz desse Espírito. Cheio desse Espírito, nós podemos fazer coisas que nós nunca imaginamos. Inclusive, coisas que até agora, até esse ano, a gente não tinha vencido. Até esse ano. Nós somos o povo da vitória. E vitória não quer dizer posse. Vitória quer dizer transformação. Nós precisamos desfrutar nesse ano, e essa é a minha oração sobre mim mesmo, mais e mais transformação, mais e mais vitórias. E que assim seja, o ano de cada um de nós. E que essa comunidade, que nós possamos ser vitoriosos em Jesus. Porque nós aprendemos e nós conseguimos crucificar alguns pecados que nós não tínhamos conseguido até hoje. E que assim seja, o próximo e o próximo ano. E que as nossas metas sejam baseadas nesse Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Deus nos abençoe profundamente. Que a nossa oração central para esse ano seja pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas que isso possa acontecer com nós sendo a resposta, muitas vezes, de oração, porque o Senhor está nos transformando. Nos dá energia, Pai. Nos dá força, nos dá ânimo para viver as Tuas realidades, da maneira como o Senhor pensa, da maneira como o Senhor anseia para nós. Que nós possamos viver alegres, contentes, em paz, porque estamos contentes em Ti. Porque adotamos esse ano mais do que o ano passado a ideia de permanecer em Ti como um estilo de vida, como o nosso estilo de vida. Queremos de Ti, Pai. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. E os planos de cada um, seja sobre o que a gente está orando, para aquilo que está acontecendo no Uruguai, seja os planos para aquilo que está acontecendo no consultório da gente, no trabalho da gente, na empresa da gente, seja o que seja, sejam os Teus planos. E que nós possamos ser Jesus lá. Porque o Senhor nos comissiona e nos capacita pelo Teu Espírito. Pai, te pedimos por isso. Te pedimos para que o Senhor habite em nós poderosamente, como o Senhor tem habitado, mas que nós aceitemos a ideia nesse ano, mais do que o ano passado, de ser guiados por Ti e conduzidos por Ti. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Pai. Amém.